Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores e conhecedores das Escrituras. Aqueles que também passam pela primeira vez no canal, peço que se ainda não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho das notificações. Nós vamos pegando esta sequência sobre mitologia, ciência e Bíblia. Será que realmente a Bíblia ela é um livro religioso ou ela contém mitos e lendas do primeiro povo da Terra conhecido como a Suméria? Aquele que ainda não assistiu o vídeo que fala sobre a Suméria, peço que estude, que ouça, que veja esse vídeo para entender um pouco, porque a Suméria foi o primeiro povo e já primeiro povo avançado. No decorrer dos vídeos nós vamos entender um pouco sobre a Suméria. E Moisés, assim conhecemos como o primeiro escritor do primeiro livro da Bíblia, ele escreveu 2000 anos depois desses contos, desses mitos, dessa lenda, dessas ciências. E será como ele escreveu? Será o que realmente está incutido dentro de cada versículo, dentro de toda a história do livro de Gênesis? Então nós vamos conversar e vamos tentar entender um pouco sobre este princípio. E o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: No princípio, ao criar Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É muito interessante que a Suméria, 2000 anos antes de Moisés, ela conta praticamente como que foi a criação do mundo. Se nós lembrarmos da ciência, a ciência diz que houve um Big Bang, uma grande explosão, e a partir daquela explosão começou a originar as coisas. Todo mundo que passou aí pela sua aula de ciência, lá com a tiazinha do primário, sabe que foi bem assim. Mas a Suméria também fala algo bastante interessante a respeito disso, e a Suméria concorda bem com a ciência. A Suméria diz que no princípio, como que a Suméria dividia esse princípio? Os tempos de antigamente, segundo a Suméria, era da seguinte forma: eram os tempos do princípio, conhecido aonde Deus criou todas as coisas invisíveis, todas as coisas que não se ainda enxergava pelo homem. Os tempos prévios, aqueles tempos onde os deuses, para alguns, os anjos, para outros, os santos, para aqueles que acreditam, chegaram neste planeta. E os tempos de antigamente? Os tempos de antigamente, segundo a Suméria, eram os tempos que eles viviam no período na Terra. Então agora, a Bíblia, quando Moisés começou a escrever, Moisés escreveu assim: no princípio. É o tempo do princípio da Suméria. É onde a Suméria fala como originou a criação. Interessante que quando foi escrito em hebraico, colocaram Bereshit. A primeira letra do Bereshit é o Beit, e os judeus falam uma coisa muito interessante. Vocês vão ver aqui em cima como está sendo mostrado. A parte de trás da letra Beit ela é fechada e a parte da frente é aberta. Os judeus eles falam que o que está ali para trás é fechado, não é de conhecimento. Não importa ser de conhecimento para o homem. E para frente, como está aberta, tipo uma boca, é o que o homem precisa saber. Mas a Suméria conta algo muito interessante. No tempo do princípio, como diz o versículo 1 de Gênesis, no princípio alguma coisa aconteceu. O que aconteceu no princípio? A Suméria diz que havia 2 grandes planetas. E esses 2 grandes planetas, as suas redes, que é o que conhecemos hoje como gravidade, as suas redes ocasionou de um puxar o outro. E ali houve um choque entre planetas. Segundo a Suméria, esse choque produziu uma grande explosão. E nessa explosão, o nosso planeta, que hoje é conhecido como Terra, anteriormente tinha o nome de Tiamat. Assim que esse planeta explodiu, aliás, ele bateu com outro, a Suméria fala uma coisa muito interessante, que somente a metade desse planeta foi destruído. E quando ele bateu, aqueles fragmentos, aqueles pedaços se espalharam pelo espaço. Aqueles pedaços, aquela condensação de águas. Diz os textos sumérios que as águas salgadas junto com as águas doces, elas se dispersaram pelo espaço. Produziu aqueles monte de gases,
aquelas nuvens nebulosas, começou a formar os cinturões de asteroides. A gente conhece que tem até um planeta que tem o seu cinturão de asteroides. E quando começou a formar tudo isso, a Terra ficou sem forma e vazia. A princípio, Deus criou os céus, a parte superior, segundo a Suméria, aquilo que está lá em cima. Para aqueles que acreditam na parte espiritual, criou aquilo que não se pode ver, as hostes que não são visíveis, e criou a terra. E o interessante é que no versículo 2 do livro de Gênesis, do capítulo 1, diz assim: e a terra era sem forma e vazia. A Bíblia anotada e a Bíblia de Scofield, ela traz um negócio muito interessante. Ela diz que esse sem forma e vazia, no original Tohu, Viaborhu, Aborhu, eles dá a ideia de que ela se tornou sem forma e vazia. Então existia uma criação prévia, e nessa criação prévia, quando esse planeta chocou-se com o planeta primeiro original, deixou isso que chamamos hoje de Terra sem forma e vazia. Não estou lidando aqui com aqueles pensamentos interpretativos espirituais. Tem aquelas pessoas que falam que o planeta explodiu quando aquele anjo caiu do céu e etc, etc. Não vou entrar em interpretações. Cada um tem a fé que tem, e o meu intuito não é falarmos sobre fé, é falarmos sobre ciência, sobre mitologia e sobre escrituras antigas. Então a Suméria diz exatamente o que a ciência fala. Houve uma grande explosão. E essa explosão deixou o primeiro planeta criado sem forma e vazia. Será que mais alguém concorda com isso? Vamos para o livro de Isaías. É interessante que Isaías, no capítulo 45, no versículo 13, ele nos fala um negócio muito interessante. Isaías, capítulo 45, versículo 18, não 13, versículo 18 diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus e a terra. Nós vamos ver quem é este Senhor que ele fala. O Deus que formou a terra. Então agora ele está falando algo do princípio. Ele a fez. Então repare bem que Isaías ele denota categoricamente que o Senhor criou, que o Senhor formou e que o Senhor fez, e que ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então a primeira criação, segundo os sumérios, houve uma grande explosão que a tornou e a deixou sem forma e vazia, confirmado pelo livro de Isaías, capítulo 45, versículo 18. E o que os sumérios falam sobre isso? Sumérios falam que imediatamente entrou em ação o que eles chamam de pai do princípio. Alguns conhecem como Deus Todo-Poderoso, outros conhecem de algumas culturas como Jeová, outras culturas chamam ele de Shiva, outras culturas não importa. Nós estamos falando o que a Suméria diz. Quando a Suméria falava isso, não existia a Bíblia. Quando a Suméria falava isso, não existia Mahabharata, não existia outras culturas, só existiam eles. Então vamos falar o que eles falaram. Então eles disseram que Apsu, o pai do princípio, quando ele viu que havia uma desorganização por essa explosão, ele começou a colocar as coisas em ordem. E o que ele fez para colocar essas coisas em ordem? Apsu, o Deus conhecido como superior, ele começou a pegar aqueles fragmentos, aqueles pedaços que estavam espalhados, e diz o segundo versículo de Gênesis que havia uma escuridão sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Depois dessa grande explosão, desse grande Big Bang, segundo a ciência, houve uma escuridão. E nessa escuridão, o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, o vento de Deus, a força de Deus, aquele poder que emana de Deus,
ele pairava, ele passou sobre a face das águas. Por quê? Porque, segundo a Suméria, aquele grande planeta que houve a explosão, ele era de uma forma azulada, ele tinha águas, e quando aquilo explodiu, aquelas águas subiram vapores daquela explosão, ficou tudo nublado, ficou tudo nevoado, ficou tudo de forma escura, e precisava o quê? Que Apsu desse uma olhada sobre essa organização. Como aconteceu essa organização? O que houve para que acontecesse essa organização? Agora Apsu, conhecido como Deus da Suméria, aquele que de cima veio, o ser iluminado pela Suméria, da mitologia suméria dos deuses, agora ele vai fazer alguma coisa. E o que Apsu vai fazer agora? Isso é um tema para o próximo vídeo. Então eu agradeço a todos aqueles que estão no canal, aqueles que estão acompanhando. Peço que não perca o próximo vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho das notificações. Dê o seu joinha, que é muito importante. E até a próxima.